sozinho, para facilitar o Senhor. Vamos louvar o que se descansa. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhado contemplar tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Eu nem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Eu nem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Braços para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Braços para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Braços para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glórias a Deus. A irmã Vina está com a oportunidade para louvar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Bom hino. Logo após a irmã Vina, a irmã Mara com a oportunidade para louvar o hino, e o bispo Zé Vitoriano passar a sábado para recolher dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Cumprimento os irmãos da graça e na paz do Senhor, amém? Adorador é tudo que eu sou, adorador
formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Mais uma oportunidade com o bispo Vitoriano para fazer oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor e também trazer a oração pela palavra do pregador de hoje. Mais uma vez saúdo a todos em nome de Jesus. Os que puderem ficar de pé para nós orarmos. Mais uma vez, falar com Deus nunca é demais, né? E a oração nunca é em vão. Grande Deus, poderoso Pai, nós levantamos as nossas vozes, Santo Deus, para pedir a Ti, Deus, que nesta noite o Senhor visite e abençoe os dizimistas, os ofertantes, prospera a Tua igreja, o Teu povo.
Abençoa de uma forma tremenda, poderosa. Abra uma janela do céu, Deus, e derrama uma bênção tal sobre os ofertantes, os dizimistas, sobre aqueles que puderam ofertar e os que não puderam. Deus, prepara, Pai Santo, abençoando e prosperando o teu povo, a tua igreja, Pai, porque este povo é um povo eleito. Deus de bondade e de graça, Santo Deus, dá a inspiração do teu Santo Espírito, trazendo a divina revelação da tua palavra. Usa teu servo como sempre o Senhor tem usado. Abre o coração da tua igreja, Deus, para receber a tua palavra, aquilo que o Senhor preparou nesta noite para nossos corações. Usa como sempre o Senhor tem usado, e dando inspiração do teu Santo Espírito, Pai Santo, na divina revelação da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu também trago a minha saudação a todos no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Quem encontrou diz amém. Passamos a ler que diz assim a palavra: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bendito seja Deus. Eu quero nessa noite, meus irmãos, em rápidas palavras, falar com vocês sobre alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. E certamente, né? Todos os dias se aproxima essa vinda. E os sinais Jesus Cristo deixou para servirem de aviso. O cristão, ele precisa estar atento quanto aos sinais que antecedem a volta de Jesus. E os sinais, eles são muito importantes para que a igreja, ela não seja apanhada de surpresa. Nesse sermão escatológico pregado por Cristo, os discípulos, eles chegam perante Jesus e eles perguntam a Jesus em particular quais seriam os sinais da vinda do Filho do Homem e do fim dos tempos. E Jesus, antes dele dizer, meus irmãos, quais seriam os sinais,
ele deixou uma advertência. Ele disse: tenha cuidado para que ninguém os engane. Então, essa talvez seja uma das principais advertências desse sermão. O crente, ele precisa ter cuidado para que ninguém os engane. E Jesus, ele prossegue no seu sermão, ensinando aos discípulos o que iria acontecer e alguns sinais que haveria, que anteciparia a sua vinda, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Porque nós, enquanto igreja, a gente precisa estar atento. E o que a gente tem percebido nos últimos dias é que muitos estão desatentos, meus irmãos, aos sinais. E isso não é um problema só nosso, aqui do seio da nossa igreja, é de forma geral. As pessoas estão desapercebidas quanto à volta de Jesus. Jesus está voltando, meus irmãos. E parece que essa mensagem é algo que ainda é muito distante, que vai demorar a acontecer, e não é. Os sinais, eles estão se intensificando a cada dia. Todo dia é uma notícia que, se a gente não conhecesse a palavra do Senhor, a gente chegaria a ficar desanimados em viver. Mas tudo isso que está acontecendo, Jesus predisse, profetizou que seria o princípio das coisas. E a gente precisa observar os sinais. O crente, ele precisa ser um bom observador. Ele não pode estar servindo a Jesus de forma aleatória, voando no tempo. Não, ele precisa estar com os pés fincados e com a sua visão atenta aos sinais que estão ao seu redor. E esses acontecimentos, meus irmãos, que estão à nossa vista todos os dias, eles estão gritando para nós: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Louvado seja Deus, porque os sinais é de certa forma Deus falando com a igreja, que as profecias estão se cumprindo. Existem profecias que já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras irão acontecer. E quando elas se cumprirem, meus irmãos, Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus assegurou em sua palavra, no versículo 35, que passará o céu e a terra, mas as suas palavras jamais hão de passar. Precisamos estarmos atentos. Cristo está às portas. Os sinais evidenciam este grande acontecimento, que a qualquer momento virá. E diante disso eu quero destacar aqui, para a nossa reflexão, alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. Como eu falei, antes de tudo, a gente precisa ter cautela, ter cuidado. A cautela significa um cuidado para evitar o mal. Você já leu eu acredito que você leu no capítulo 25 desse livro, as bodas, aliás, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. 5 delas não tinham cautela, não tiveram cuidado, não evitaram o mal. E quando o noivo veio,
Meus irmãos, a lamparina delas estava apagada. Louvado seja Deus. E aí o noivo disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de voltar. É ter cuidado. E um dos sinais que antecede a vinda de Jesus Cristo, ele está ligado à religiosidade. Porque não basta ser um bom religioso. Não basta, meus irmãos, gostar de estar na igreja. É necessário estar atento, ter uma vida espiritual ativa. E eu acredito que esse é um dos sinais mais perigosos que existe. O sinal religioso. Porque o sinal religioso, ele vem travestido de uma falsa santidade. O sinal religioso, ele vem travestido significa disfarçado para se parecer com igual. Ele vem travestido de conhecimento e teologia, conhecimento de Deus. E aí, se a gente não tiver cuidado, cautela, a gente vai achar que é Deus, porque está falando sobre Deus, mas não é de Deus. Nem tudo ou todos que falam de Deus é de Deus, meus irmãos. Tem pessoas que estão falando de Deus para enganar você da verdade. A fim de confundir a sua mente, a fim de confundir a mente do cristão. Outro dia eu escutei a notícia, o varão Felipe me falou, né, que uma pessoa deixou o Senhor para entrar numa religião, acho que é Umbanda, né? Umbanda, tipo assim. Já pensou, meus irmãos? Como o mal ele vem disfarçado? E se a gente não tiver cuidado, a gente acha que é de Deus. É estar vigilante, atento, pois um dos sinais da vinda de Cristo é falsos cristos. E esses falsos cristos é pessoas dizendo que é de Cristo, mas pregam uma verdade diferente da que está escrito na palavra. A gente precisa ter cuidado com o sinal religioso. Ele está por todo canto, meus irmãos. E aqui no Brasil, esse sinal aqui é um dos mais em evidência. Porque a gente vive num país que é aberto a qualquer religião. Se você hoje dizer, eu vou criar uma religião, você pode pegar uma caixinha de som dessa daqui, um microfone e sair aí nas ruas pregando acerca do que você quiser, que não vai ser proibido não. Porque no Brasil permite. É os falsos cristos. Tem um canal no YouTube, o cara abriu uma igreja. Acho que o varão Fernando, ele já deve ter visto, que ele gosta dos memes, né? O cara abre uma igreja e ele chega no cartório para registrar e ele diz, bota aí o nome tal. O cara olha e diz, não, já tem. Pois bota o nome tal, já tem. Todos os nomes que ele procurava já tinha, porque no Brasil é assim, todos os dias alguém abre uma igreja nova. Mas muitos, meus irmãos, quando você vai se sentar em uma cadeira como essa daí para ouvir a mensagem, se você conhecer a palavra, você vai dizer, é heresia pura. Porque é os falsos cristos, os falsos profetas que estão surgindo. E nesses dias, olha, é preciso conhecer o evangelho genuíno. O crente que não tem interesse em conhecer a palavra, o crente que não tem interesse em ler a palavra,
O crente que não tem interesse em aprofundar o seu conhecimento de Deus, ele é uma presa fácil do adversário. Jesus, quando enfrentou Satanás no deserto, ele não veio dizer: está repreendido em nome de fulano e beltrano, não. Ele diz: está escrito. Porque existem lutas nas nossas vidas, meus irmãos, que não é a gente dizer está amarrado, está queimado, que a gente vence, não. É a gente dizer: tá, a palavra diz isso desse jeito aqui, e eu acredito que vou vencer, porque a palavra é fiel e é verdadeira. A gente precisa ter cuidado com os sinais religiosos, pregações distorcidas, pregadores que distorcem a verdade, tendo como principal objetivo, o apóstolo Paulo falou disso, de lhe privar da graça de Deus. A gente precisa ter cuidado. Os falsos cristos, falsos profetas, eles costumam ter boa eloquência, ser carismáticos, argumenta bem, com muito sofisma. Sofisma é alguém que fala, é uma mentira que disfarçada de verdade. É uma meia verdade, mas mentira. A gente pensa que é verdade, mas é mentira. Argumentos mentirosos, que parecem ser convincentes. Por isso a orientação de Jesus para nós: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí a gente diz: não, mas pastor, eu fui ali, o cara ele profetiza, o pastor ali ele profetiza, ele pula no pé só, ele fala em língua. Meus irmãos, isso não é evidência de espiritualidade. Me desculpa a sinceridade. Falar em línguas estranhas eu falo, profetizar eu profetizo, mas isso não é evidência de espiritualidade. Você sabe o que é evidência de espiritualidade? É você conhecer a palavra de Deus, é você ter conhecimento das Escrituras, é você saber identificar o erro quando alguém está pregando, ainda que seja o seu pastor. Mas a gente, eu me incluo no meio, a gente às vezes é tão, me desculpa a sinceridade, preguiçoso, meus irmãos, em escutar uma palavra, uma mensagem, que a gente vai escutando só aquilo que a gente se agrada, aquilo que nos agrada, e às vezes a gente está cheio de poiqueira na nossa mente. A gente está cheio de carrapichos. Jesus disse: tenha cuidado. Olha, e eu quero deixar aqui um princípio para você guardar no seu coração: desconfie de tudo. Nos dias que nós estamos vivendo, desconfie de tudo. Não, mas eu vi no YouTube o pastor fulano de tal falando. Desconfie, examine, procure saber de várias fontes. A gente vive na época, né, do fake news, da notícia falsa. Existem muitas pregações fakes. Questione, veja se a doutrina vem de Deus ou se é dos homens. Se for de Deus, aceite; se for de homem, descarte. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o versículo 11 e o versículo 12, a Bíblia fala de uns crentes, os crentes de Bereia. Era o apóstolo pregando, e eles, olha, examinando as Escrituras para saber se era verdade aquilo que estava sendo dito. Hoje a gente
Parece que a nomenclatura do pregador, ele está acima da autoridade da palavra de Deus. Não, mas foi o pastor tal, que passa na televisão, que falou isso. O apóstolo Paulo disse: ainda que seja um anjo que tenha descido do céu, se ele falar, pregar outro evangelho que não seja esse, vocês considerem amaldiçoado, anátema. É só essa palavra que a gente precisa examinar todos os dias da nossa vida. E aí, quando eles examinavam, se fosse de Deus, eles acreditavam; se não, eles descartavam. Olha, outro sinal religioso que está bem em evidência nos nossos dias é a apostasia. Apostasia, meus irmãos, que significa desvio da fé, abandono da fé. É muitas pessoas abandonando a fé, se desviando, se afastando da fé. Esse é outro sinal religioso que antecede a volta de Jesus Cristo. Tudo isso está acontecendo. Aí você diz: não, mas no tempo dos meus pais já existia isso. Mas com a intensidade dos nossos dias, não. Esse é o detalhe que a gente precisa estar atento. Perseguições aos cristãos. Aqui no Brasil, graças a Deus, as perseguições elas são mais veladas. Mas existem países, meus irmãos, que você dizer que é crente é você estar assinando a sentença de morte. A Nigéria, um dos países que mais persegue e matam cristãos. Cristãos que são violentados sexualmente porque confessam Jesus como Salvador. Cristãos que é obrigado a se casar com pessoas que eles nem conhecem, porque confessam o Senhor como Salvador. Cristãos que maltratados, mortos. Depois você pega o seu celular aí, quando você chegar em casa, e coloque países onde os cristãos são mais perseguidos, para você ver a lista. Os massacres, todos os dias está acontecendo isso. Perseguição. Isso são sinais do retorno de Cristo. Os cristãos do primeiro século, meus irmãos, eles sofreram muitas perseguições. Muitos foram mortos por causa do Evangelho. E ainda hoje, muitos cristãos estão sendo mortos por causa do Evangelho. O outro sinal que eu quero deixar aqui para nossa meditação são sinais da natureza. A natureza, ela aponta também para o retorno de Cristo. É os chamados fenômenos naturais. Há poucos dias, acho que foi dia 6 de fevereiro, né? Aconteceu um terremoto na Turquia, pegando a Síria. E nesses dois países já morreram mais de 40 mil pessoas desse terremoto. Isso é sinal gritante que antecede a volta de Jesus. Está acontecendo uma guerra que já vai fazer 1 ano de guerra. Milhões de pessoas foram obrigados a saírem do seu país para sobreviver. Alguns saíram, meus irmãos, só com documento, alguns saíram sem nada. Deixaram tudo que construíram durante a vida toda, só para sobreviver. Estão morrendo todos os dias. Isso são sinais que antecedem a volta de Jesus. Será que
nós, igreja brasileira, não vamos se acordar, meus irmãos, para enxergar essa dura realidade. Nós acabamos e ainda estamos saindo de uma pandemia, que é outro sinal da volta de Jesus. Nos últimos dias, ele disse que aconteceria pestes. Uma pandemia que veio acompanhada de uma crise financeira mundial, crise política, desestabilizou o mundo todo. E o cristão, o crente está deitado em casa, cantando o hino 115 da harpa. Não há um peno parecido com aquele, né, José? Que não é o seu caso. O crente está em casa, dormindo, dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor. Só que não faz nada, não tem coragem nem de vir ao culto, meus irmãos. Em um país como o nosso, que você pode adorar a Deus na hora que quiser. Tem país aí que alguém daria uma fortuna para participar de um culto, para ouvir uma mensagem. E parece que a gente está dormindo. Eu digo a gente porque eu me insiro no meio também, meus irmãos. Eu sou a igreja brasileira. A natureza gritando: crente, Jesus está voltando. Eu tenho um sobrinho, ele se converteu, fez 1 ano agora que ele se converteu. Ele se converteu porque ele teve um sonho que Jesus voltava e ele ficava. E ele se desesperou tanto em ele ver Jesus voltando e ele ficando, que no outro dia ele me ligou dizendo, pedindo oração e dizendo que queria aceitar Jesus como Salvador. Mas a gente, meus irmãos, a gente está com o coração tão endurecido que a gente não para refletir um momento. Espera ainda, eu vou parar aqui 5 minutos para refletir. Jesus está voltando. Os sinais estão gritando aí, Jesus está voltando e a gente está desapercebidos. Louvado seja Deus. Um famoso pregador chamado Billy Graham, estou encerrando, em uma das suas mensagens ele disse: se Jesus voltasse hoje, se você de repente soubesse da notícia que Jesus ia voltar hoje, qual seria a sua reação? Você cairia prostrado aos pés dele, de joelhos, pedindo perdão pelos seus pecados? Ou você saía desesperado nas ruas, gritando: Jesus está voltando, se arrependam para que vocês subam para o céu comigo? Qual seria a nossa posição diante da volta de Jesus? E aí, igreja, nós iremos ficar só criticando os governantes? Iremos ficar só criticando os governantes? É culpa de fulano, é culpa de Beltrano, é culpa da esquerda, é culpa da direita. E parece que fica a esquerda e a direita naquela briga de corda, né? Como é o nome daquela brincadeira que tem das cordas? Cabo de guerra, né? Fica brincando de cabo de guerra, a direita com a esquerda, a culpa é sua. E tem muitos cristãos pegados no cabo de guerra lá, guerreando nas internets, meus irmãos. A culpa não é de direita, nem de esquerda, nem de fulano, nem de cicrando. É Jesus que está voltando e os sinais têm que acontecer, meus irmãos. Que seja A, que seja B, os sinais irão se cumprir. E a igreja, ela precisa tomar uma posição diante de Deus. Fechar os olhos para os sinais que antecedem a volta de Cristo. Aí você dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Você tem. O evangelho foi confiado a você, foi confiado a mim.
foi confiada a anjos. Nós somos responsáveis por levar essa mensagem. Louvado seja Deus. Guerras, maldade no coração, nação contra nação, reinos contra reinos, guerra, rumores de guerras. Aí Jesus diz, para finalizar: mas escuta aí, isso aí não é o fim, isso é o sinal dos tempos. Louvado seja Deus. E ele encerra dizendo: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todos os povos. Então virá o fim. Está se cumprindo, meus irmãos. As mídias sociais, elas têm ajudado muito na propagação do evangelho. Louvado seja Deus. A gente tem um canal no YouTube da igreja aqui, e às vezes eu vou olhar quantas visualizações teve por mês. Um canal que ainda não tem nem 1000 inscritos. Tem meses da gente ter quase 3000 visualizações, meus irmãos. Pessoas que estão no mundo navegando e de repente dá um clique lá, acha, escuta 5, 6 minutos da mensagem, e aí foi alimentado pela palavra de Deus. A mensagem tem alcançado países, tem alcançado o mundo, e isso é sinal também de que Jesus Cristo está voltando. Que nós possamos, como igreja do Senhor, estarmos atentos a isso, pois Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos ouvir a banda, né? Com mais 2. Depois a gente finaliza. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé.
minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, não. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar,
Eu quero agradecer a Henrique, maravilhosa oportunidade que o Senhor me permitiu fazer a abertura desse trabalho. Agradecer também ao pastor que me confiou de fazer. No momento eu passo o trabalho para ele, trazer os avisos se tiver e encerrar o trabalho. Amém. Só avisar que amanhã haverá o círculo de oração, né? E no sábado estaremos indo apoiar o trabalho lá da outra igreja de Cristo, ali no colégio de Narte Maris, em nome de Jesus. Queria pedir aos irmãos, às irmãs que fizessem um esforço para a gente chegar até ali, no nome de Jesus. Quero agradecer aqui a banda, né? A banda Som de Adoradores. Foi criado hoje e batizado, né? Essa banda foi criada hoje. Eu perguntei a Fernando. Fernando, é Som de Adoradores? Ele disse, pô, dá certo essa daí. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Sempre estão à disposição para nos ajudar, no nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, orar encerrando. Eu vou convidar aqui o presbítero José Vitoriano para orar encerrando o trabalho, em nome de Jesus. Em seguida está ele mesmo impetra as bênçãos apostólicas sobre a vida dos irmãos. Mais uma vez saúdo a todos em nome de Jesus. Só agradecer a Deus por esse momento, né? Pai Santo, Deus amado, nós bendizemos o seu nome, exaltamos e agradecemos, Deus, por este momento. Enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, Senhor, somos gratos a Ti, que nos conceda mais momentos na Tua presença para Te adorar. Deus, nos cobre com Teu sangue, acampa Teus anjos, nos leve em paz para nossas casas. Deus, seja conosco nesta caminhada, acampa Teus anjos nos livrando, nos protegendo e nos guardando, e Te agradecemos no nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Dê graça e paz ao seu irmão.